Então, galera, iniciando aqui, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje tem a ver um pouco de como se comportar no mercado, no sentido de estar operando a questão de Ásia, Londres também, mas tem muito a ver intrinsecamente como a gente opera, né? Uma coisa que a gente leva muito em consideração quando a gente está olhando para o gráfico, de fato, o sentido do quê? Como traz para nós o desenvolvimento de uma vela, seja no high time frame, né, quando a gente começa lá pelo candle do diário, como ele se desenvolveu, o que ele fez no dia, tá? Para se operar Ásia, Londres, ele não tem muito a ver com esses perfis, muito a ver em como que um candle do H4 se desenvolveu, se está acontecendo uma reversão lá no meio da semana, na segunda-feira, pouco importa. Muito vai ter a ver com a questão de estrutura. E por que, que eu estou me referindo a isso? Quando a gente está operando em Nova York, a gente tem uma volatilidade maior, uma injeção de liquidez maior no mercado. E através dos drivers, que vocês sabem, ou aberturas de velas de H4, são impulsionadas em estar formando ou não um swing point e estar entrando numa fase de expansão, retração, consolidação, que seja ou reversão. E a gente identifica elas e parte disso a gente busca utilizar desse framework, desse mapeamento que a gente faz para estar realizando uma operação. Ou seja, tudo bonitinho, encaixadinho ali de um jeito lógico para a gente estar pegando o trade, né? Mas na Ásia não existe isso. Na Ásia, o que vai ter meramente são formações, tá, do mercado no sentido de estrutura. A gente vai ter um pouco de informação para a gente chegar lá e a gente vai estar operando quando tiver muito assim mapeado e estruturado da melhor forma possível para a gente estar capitalizando em uma expansão, tá bom? Eu separei aqui três exemplos para a gente estar vendo isso e depois disso vamos dar uma olhadinha em outros ativos, tá? Que daí com vocês em tempo real. Mas o que que acontece? O que que eu quando bato o olho aqui na tela, o que que eu consigo identificar? Que o mercado ele fez uma reversão aqui no dia 7. Por que que eu estou me referindo a isso? Porque ele vem, tira a liquidez desses últimos pontos que tem aqui de swing point, ou seja, essa última, esse último swing point que havia feito aqui. Por que que isso daqui é um swing point? Porque tem um formato côncavo em V. Ele fez um C1, C2 sweepou, uma liquidez que tinha aqui, de PDL também, e logo em seguida o mercado expandiu para cima, tá? Então, isso daqui para mim era o swing relevante, era um swing protegido. Então, para um candle diário, assim como também no H4, H1, que seja formar um swing e eu estar confiando naquele ponto de reversão que ele gerou daquele swing, eu preciso que ele sweep algo extremamente importante, ou seja, um K-level. K-level para nós vai ser apenas três coisas. Quando ele fizer esse sweep aqui, de uma liquidez relevante, de um K-level, tá? Ou ele estiver dentro de um fair value gap, e quando tiver um order block. Então aqui a gente mescla todas as informações. Um order block, um sweep de liquidez relevante e ele fez um candle de reversão. Então a gente começa o nosso mapeamento lá pelo candle diário e a gente vai estar frameando isso daqui, estruturando o trade até a gente chegar lá na execução, tá? Ou seja, esse dia aqui em específico ele fez uma reversão. Então, se ele fez isso daqui, o que eu vou estar tentando encontrar quando eu vou descer o time frame, tá bom? Isso aqui eu vou apagar. Primeiramente, o que eu observo? Eu preciso ter um alvo de liquidez importante também para buscar, porque de nada adianta eu chegar aqui no mercado, identificar a reversão aqui e não ter um alvo definido para eu buscar na Ásia, né? Porque ele não vai trazer volatilidade, ele não vai trazer uma movimentação abrangente, tá? Mas por que que eu tô me referindo a essa movimentação que teve aqui no candle diário?
Se o mercado ele fez a reversão no candle do diário, significa que o próximo candle ele precisa fazer um pavio curto para estar expandindo. Eu não necessito que ele forme um pavio longo para daí depois expandir. Então, se ele já fez esse papel, o que, que eu vou estar esperando para ele estar fazendo na Ásia? Absolutamente isso daqui. Ou seja, formação de um pavio curto. Então, a gente vai estar de olho lá no Lower Time Frame. Se eu venho para H4, H1, pouco importa, porque a movimentação ela é gigantesca. O que, que eu preciso estar aguardando? Meramente ele formar o pavio. Então, o que, que a gente tem aqui como possíveis pontos que a gente pode estar marcando? O mercado, ele fecha às 16 horas e ele tem a abertura dele. Ou seja, ele tem a abertura dele aqui às 18 horas. Daily Opening. Tá? Eu preciso que ele forme o pavio. Como que eu vou operar a Ásia? Cara, através do M15, M30 e H1. Tá? Porque a concentração de informação ela é mais suscetível a ser mais clean nesses time frames, tá? Quando eu vou baixando demais o time frame, ali no M5, M3, M1, eu fico muito preso a certos gargalos, que podem ser vistos como ruídos, tá bom? Porque não há tanta volatilidade dependendo do ativo, tá? Então, dentro dessa esfera aqui, eu preciso que ele me mostre essa formação de swing, tá? Então, por que que eu vou estar confiando nesse ponto aqui em específico do gráfico? Primeiro, o mercado ele já fez a reversão, ou seja, isso tem a ver com fases de movimentação do preço, expansão seguida de expansão, o V-shape, uma reversão. O mercado ele precisa respeitar a região lá de equilíbrio para cima para estar formando um pavio curto. E o pavio curto sinaliza para nós um candle de expansão. Então, logo, eu preciso que ele forme o que para nós? O conjunto de C1, C2 e C3. E como que eu vou estar vendo isso? Quando o mercado, de fato, ele ter o fechamento dele acima ali, tá? Isso tanto no M15 como no M30, a gente pode estar vendo isso. Então, o que que é uma característica positiva do mercado? O que que é uma condição positiva do mercado? Quando o mercado ele abre, se eu estou com expectativa de alta, a primeira coisa que ele vai fazer primeiro é o pavio no curto período de tempo para depois ele expandir. Então, se ele está fazendo isso no menor tempo possível, o que, que vai sobrar depois para a gente? Expansão de um candle do diário, porque eu me posicionei muito cedo nele. Ou seja, ele precisa formar. E como que a gente vai estar vendo isso? Ele precisa estar formando ali pelo M15 e M30. Por que, que eu estou pegando esses time frames? Porque se a gente descer aqui, ó, a gente pode estar suscetível àquele ruído que eu falei. Ou seja, ele precisaria estar quebrando a estrutura aqui do último swing point que ele formou. Mas ele ainda não fez. Isso aqui vocês vão ver bonito que fica no H1, M30 e M15. Quando ele faz essa quebra aqui, ela já desenvolveu, o ruído já passou, sabe? Então, ele formando aqui o swing point, vamos ver como que fica no M30. M30 ficou melhor desenvolvido. A gente pula para cá, como também no H1. Olha como ele ficou. Percebe que tudo é característica de a gente identificar através dos time frames o que mais vai ficar bonito para a gente estar se posicionando. Aqui o C1, C2, o C3 o quê? Expansão. Se ele formou o pavio em um curto período de tempo, aqui passou 2 horas, né? Isso. O que, que vai sinalizar para nós ao longo do fechamento dessa vela de H4, né? Iniciando a Ásia e depois Londres. Expansão. Por quê? A gente tem um alvo de liquidez aqui que está em aberto. Um topo e failure swing. Então a gente tem até lá para expandir. Tá vendo aqui? M30. Dá para se posicionar abaixo do swing em direção ao objetivo ali. Deixa eu até... Tem painel aqui. Isso, ó. Stop aqui embaixo. E o TP lá em cima.
Agora vamos ver o desenvolvimento. O mercado, foi o que aconteceu? A Ásia expandiu um pouquinho e quando foi 2 horas da manhã, abertura do novo candle de H4. O mercado ele faz uma lower aqui, só que o que? Aquele candle de H4, ele não forma nenhuma lower protegida, nenhum swing point protegido. Por quê? Não tem nenhuma liquidez aqui que o mercado tirou, que mitigou uma região importante, que eu falo um key level, a ponto de estar formando essa mínima aqui, entendeu? Então o que que acontece? Pode ser que isso daqui volte a virar depois alvo de liquidez, tá? E é o que acontece quando abre a sessão de Nova York. O mercado ele vem, sweepa a sessão de Londres, mas o que? Ele respeita a lower formada ali na Ásia, na abertura do mercado, entendeu? Porque de que adianta o mercado ter formado esse curto pavio sendo que ele não expandiu, entendeu? O objetivo é lá em cima. O mercado ele não entra em uma nova fase de reversão se não atingir um key level importante, um swing protegido, entendeu? Então ele não vai reverter. Isso daqui é meramente uma retração dentro do candle diário. E depois disso o mercado ele explode em direção ao objetivo em comum, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo e como que a gente se posiciona? Não existe trade mais clean, não existe forma mais limpa da gente estar vendo o gráfico quando o mercado ele já fez uma reversão, entendeu? E como que a gente identifica isso? Descendo o time frame e subindo o time frame. O candle diário, ele havia feito um candle de reversão. Se ele fez um candle de reversão e ele formou um pavio curto, em um curto período de tempo, o que, que vai sobrar para mim lá no H1, M30, M15? Eu tá visualizando esse cenário aqui. Ser colocado C1, C2, C3 e entrar pelo M15 e M30 em um trade em prol de buscar um objetivo que tem aberto. O trade ele pode ser longo? Pode. Mas, cara, a simples leitura daquilo que a gente faz através do HTF é o que vai trazer para nós essa movimentação aqui de uma forma mais lógica, sabe? E é aquilo, a gente pode encaixar isso daqui tudo que eu tô falando lá no lower time frame? Pode. Mas o que? A gente fica muito suscetível a ter resultado de uma forma mais rápida, de uma forma mais o trade seja mais rápido, sabe? Então é aquilo. Se eu estivesse aqui esperando no M3, ele ia ter feito aqui o fechamento do C2 e posicionamento, enfim, vamos supor que ficaria por aqui. Só que até o momento dele me desenvolver tudo até lá com risco retorno favorável ali, tranquilo, eu ia ficar na tela, entendeu? Então, esses trades aqui, eles são um pouco mais tranquilos porque ele requer mais paciência, mais tempo para ele desenvolver, sabe? E não é uma forma diferente de treinar, não. É só aplicar a questão dos conceitos no HTF, sabe? O que, que eu tenho que levar em consideração como um checklist ou alguma coisa nesse sentido? É que fase de movimentação do mercado ele se encontra, tá? Ou seja, a aplicação do C1, C2, movimentação de reversão, que fase que o mercado está, uma retração. Se ele está em retração, qual que é o key level que eu vou buscar dentro desse ponto? Seria simplesmente o IRL, né? Ou seja, ele faz a movimentação aqui no IRL, mitigou, colocou uma mínima em um ponto, um key level, sweepou liquidez, fez o C2. O que, que o outro candle ele vai fazer do C3? Pavio curto. E isso daqui é a mesma coisa, ó. A lógica se aplicando aqui no Daily Opening e aqui quando deu continuidade em Nova York. É o mesmo conceito para tudo, tá? Alguma dúvida desse primeiro exemplo? Ou tranquilo? Samuel, muito bom. Queria acrescentar aí justamente o que você falou. Esse exemplo aí eu achei muito bacana. A questão da Ásia tá fazendo um fundo. Tem momentos também onde a abertura já em si já decide fazendo esse curto pavio, e que nem tu ensinou há um tempo atrás ali, ele já começa a fazer essa expansão para longe da abertura, já fazendo curtas retrações, né? Ali, então Sim. já começa a mostrar que é um dia de expansão realmente. Achei bem bacana isso aí. É porque é aquilo, cara, é muito tranquilo da gente estar estruturando um trade desse jeito quando a gente vai. Quando a reversão já aconteceu, entendeu?
Sim, Então, a questão mesmo é ficar restrita a esses tipos de trade, entende? O mercado ele tá consolidado, ele tá em alguma fase que, cara, tá chata, entendeu? É não sim. pegar trade, sabe? É só quando tiver clean. E esse aqui é o ponto, sabe? É não criar costume errado mesmo, tá bom? Porque é muito limpo, cara. Ó, o que eu apliquei aqui no Candle diário é a mesma coisa que eu fiz aqui no H1, Sim. tanto Mesmo aqui, padrão, como também exato. aqui, como também no M15, até ele fazer o CSG, no M30 que seja, é a mesma coisa, entendeu? E, cara, não tem. É muito tranquilo mesmo. Bem mecânico, ótimo. Tá certo? Vamos pro próximo exemplo aqui. Essa movimentação ela também aconteceu no Nasdaq, tá? Ali foi um exemplo no S&P. E o que rolou? Nesse exemplo aqui, o trade lá do S&P ele tinha atingido esse topo aqui, ó, tá bom? Aqui em cima. E no Nasdaq não chegou. Ele só preencheu o Fair Value Gap que tinha aqui à esquerda. Mas aí beleza. Aqui no NYSE ele tira esses topos e aqui ele deixa um Fair Value Gap, cara, que foi criado em Nova York. Aí aqui a gente vai pra esse ponto aqui. Se ele havia feito esse Fair Value Gap aqui grande, foi o que aconteceu uma reversão em Nova York aqui, né? Deixa eu ver. Londres com Nova York. Não tá pegando aqui o Miami. Ó, o Miami swipou, teve SMT lá no topo. Mas a gente precisa se concentrar nessa informação aqui. O mercado, ele teve a abertura dele aqui nessa vela. Aqui nessa vela. Tá, mas eu pergunto. Nessa vela aqui, ele criou um topo relevante? Um swing relevante? Não. Porque ele não tirou liquidez, não mitigou um fair value gap, nem swipou alguma coisa ou um order block a ponto de estar formando essa higher aqui como sendo protegida, tá? Então, a gente precisa que isso seja estabelecido, ou seja, dentro de um key-level. E como que eu vou estar observando isso? Aguardar. Se ele teve a abertura dele ali, eu preciso que ele forme o pavio, né? Ele veio e mitigou aqui o Fair Value Gap, que é a região de equilíbrio do IRL para ERL. E qual que é o ERL que a gente vai buscar? A gente tem esses fundos aqui, ó, como alvo de liquidez, como também aquele último fundo que ele havia feito, tá? Então, se ele formou aqui um topo, o que eu preciso? Tá aguardando para que ele faça um CSD. Preciso que ele mostre para mim a formação desse topo. Acho mais um aqui. Ainda não. Fechou. Tá. E o que eu vou estar combinando com isso daqui? Ó, aqui foi swipado novamente. Isso daqui foi perto de Londres, tá? Diferente um pouco da Ásia que eu mostrei anteriormente. Isso daqui, eu vou estar pareando ele, combinando também com SMT, ou seja, a gente vai ficar de olho. Aqui teve também, mitigou o Fair Value Gap. Colocou aquele topo, a mínima, a máxima do dia, mínima e a máxima do dia, em uma região importante. Então o mercado ele não vai reverter se não mitigar uma região importante, ou seja, tirar uma liquidez, mitigar um fair value gap, ou enfim, formar um novo topo, um swing point. Fez ali, swipou, quebrou a estrutura. O trade está formado para a gente buscar em direção a um objetivo em comum. Então vamos ver o IM aqui. O IM ele tirou também isso aqui, ó. Não mitigou nada e teve SMT aqui nesse topo, tá? Nossa. Então, aqui tá mais bonito, tá mais clean a movimentação. Pegando lá no M30, a gente pode estar vendo que aqui, ó, anteriormente ele já havia feito. E ele deu oportunidade de continuidade nesse trade aqui.
enfim, mitigando aqui e quebrando novamente. Então, daria-se para se posicionar. Aí, o que rola aqui? Isso no H1. A movimentação que a gente vai estar suscetível à Ásia, Londres, é o estabelecimento da máxima ou da mínima do dia, sabe? E é estruturar o trade para quando ele de fato acontecer isso, tá? Não vai ter erro. É pegando no HTF e largando o trade até um objetivo em comum. O mercado em Nova York ele faz a retração, por quê? Porque como ele formou o pavio aqui em cima, a máxima do dia, retornou para dentro do daily opening, aqui ó, não tem por que ele retornar mais para cima. Ou seja, ele vai entrar numa fase de retração para depois expandir novamente, tá bom? Então, o mercado ele expande nesse dia, em direção ao nosso objetivo lá, preenche um Fair Value Gap que tinha aqui ainda, depois, e beleza. Aí aqui a gente vai para outro dia. Deixa eu pegar aqui. (18 horas). O que a gente tem aqui? Formação de uma higher e lower. Ele precisa retornar até aqui em cima para estar estabelecendo uma nova higher? Vamos ver. Não. Aí agora o que a gente vai estar combinando aqui? Também, SMT. O mercado ele respeitou ali as regiões. Deixa eu ver aqui. 18 horas. A máxima que foi criada aqui dentro desse dia não foi mitigada, formando pavio. E nem teve. Deixa eu ver. Foi na Ásia também. Nem chegou a ser tirado nenhuma liquidez aqui. Mas ele formou o que aqui? Pavio em um curto período de tempo e logo em seguida já expandiu em direção a essa lower que havia sido criada aqui. Então, é de fato o estabelecimento aqui. Esses trades aqui, quando está perto do objetivo, tá? Perto de um objetivo em si, eles não demandam, como é que eu posso falar? Esses critérios de estabelecer máxima e mínima. Mas a questão de estrutura, falando em termos assim, se a gente colocar os conceitos do C1, C2 dentro dessas regiões, ele já vai ficar de uma forma mais clean para a gente estar pegando trades, tá? Então, daily opening aqui, o mercado ele ficou consolidado aqui dentro dessa região. E o que a gente sabe de fases de movimentação do preço é que toda fase ela inicia com expansão e acaba com expansão. Então, se o mercado ele expandiu, consolidou, o que eu falei no início, quando a gente ia tratar sobre as operações em Ásia? Tem a ver também com fases de movimentação do preço. Então, identificando isso daqui, a gente percebe que ele colocou aqui, ó, através do daily opening, consolidou, expandiu para baixo, iniciou a fase de expansão novamente, entendeu? Em direção ao objetivo aqui. Não tem por que o mercado ele retornar, tirar uma liquidez que tem aqui e depois ir para baixo se ele está tão próximo do objetivo já, tá? Então identificar as fases de movimentação do preço. O mercado ele começa com uma expansão, ele pode ir para uma consolidação, retração e reversão. Se ele entrou na consolidação, ele vai expandir logo em seguida, tá? Se ele entrou em consolidação, ele pode reverter. E como que eu quero que seja a reversão? Através de expansão e expansão, que resulta em um V-shape, em uma reversão, tá? Então, o mercado ele não iria reverter a partir desse momento, porque não tem nenhuma área importante aqui, não sendo essa.